Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks, o nosso podcast sobre inovação, tecnologia e sociedade. Enfim, a gente fala aqui sobre tudo. E hoje a gente está aqui com Alexandre Silva, bem. Isso mesmo, bem, não mal. Muito bom. É Alexandre Silva de De bem. bem, isso. Não é de mal. Não é de mal. Muito bom. Ele é Head de Tecnologia na Sim. Tecla T, que é uma empresa aí que está crescendo muito. Sim. Aparecendo bastante aí nas redes sociais também. Muito bom. E ele também é especialista em governança, um tema tão importante aí em todas as empresas, que infelizmente é muito negligenciado e é muito difícil de a gente realmente colocar a governança em prática, né? Sim. Porque governança envolve principalmente conversar e entender o outro. Perfeito. Né? E antes de entender o outro, a gente tem que se entender, né? Sim, é verdade. Aí é onde entra Nosso filósofo. Também. Manda aí. Ele também é filósofo, hein, pessoal? Sim. Sou um entusiasta da filosofia. Mas é exatamente isso que você falou, porque um dos maiores desafios das empresas hoje, inclusive olhando para a IA, é ter algo estabelecido primeiro. Processo, procedimento, documentação, análise de dados. Sem isso, aquela IA fica só especulativa. Não tem uma IA de verdade, né? Fica mais em nível de usuário, que eu falo, não em nível corporativo e escalável, por exemplo. Exatamente. E hoje, todo mundo acha, pelo menos a grande maioria pensa que a IA vai fazer tudo sozinha. Exatamente. E aí, sem os processos, sem a governança... Exatamente, você não tem assim uma continuidade, porque hoje até o usuário final está usando muito IA, até sistemas assim em nível no code, né, está sendo feito por usuários que não entendem nada de tecnologia. O problema é como escala isso. Nossa, eu fiz um post sobre isso hoje. Exatamente. Não escala. Exatamente, não escala, porque não tem previsibilidade de banco, de quantidade de acesso de usuário. Então, basicamente, é uma IA para ele ali. Às vezes até funciona bem, só que eles não sabem exatamente como criar uma previsibilidade de escala, de uso correto daqueles dados também, né? Para você montar integrações, gerar uma continuidade realmente escalável, mas difícil. Olha, eu sinto isso na pele. Quando a gente vai falar com as pessoas falam, mas isso é rápido, eu faço na IA. Vocês passam por isso também? Sim, muito, muito. Por exemplo, você vai fazer uma integração, fala assim, eu usei o ChatGPT aqui, olha só, o ChatGPT está funcionando super simples, ele já responde tudo que eu preciso, eles não entendem que precisa de uma curacidade, que precisa de um tempo de refinamento, até porque senão ela foi criada para especular. Porque tem até um parênteses aqui que é interessante. O pessoal fala assim, não, mas a IA é inteligente. Não é que ela é inteligente, ela tem uma velocidade de correlação de dados. Uhum. Então, ela está longe de ser IE, né? De uma inteligência emocional, uma inteligência real. Pode chegar nisso um dia, a gente até prevê que é possível. Já existem estudos, por exemplo, de juntar células humanas com processamento físico de hardware de tecnologia. Então, aí eu sei, a gente não sabe que isso vai virar ainda. Dá para especular também. Mas é especulação, dá para saber se vai ser realmente inteligente. Então, o que ela faz hoje muito é cruzamento de dados e trazer informação rápida para você, processamento de dados. É isso. Então, precisa ser treinada, precisa colocar ela dentro de um contexto. E aí onde o usuário erra. Eles falam assim, não, mas o ChatGPT não precisa treinar muito, ela já fala. Exatamente. Porque a OpenAI, entre outras empresas de tecnologia, já vem treinando ela sem o usuário final saber. Liberou de graça, o usuário usou por muito tempo, sem precisar pagar, e ele consumiu dados e ideias do mundo todo. Então, claro que o OpenAI foi treinado sim. Então, o usuário pensa que não, mas sim foi treinado. Então, quando a gente vai desenvolver algo novo, algo dentro de um contexto de regra de negócio, precisa ter uma curacidade, precisa ser treinado, precisa ser refinado. Senão, ela vai fazer o que ela foi criada para fazer, especular. Tentar trazer algo novo. E é complicado isso, porque as pessoas hoje, elas confiam na IA. Eu não entendo, você como
estudioso da mente, neurociência, filosofia e está ali na liderança também no dia a dia. Por que você acha que as pessoas enxergam a IA como um oráculo dessa forma? Isso me deixa assustada. Exatamente, porque assim, até falando da nova geração, entre todo mundo, não só a nova geração, mas as pessoas estão sendo impactadas em um novo modelo de vida. De vida. Exatamente, a IA ela colapsou na vida humana e está colapsando em tudo, né? No trabalho, no mercado financeiro, está virando um caos. Imagina, as IAs fazendo cálculos perfeitos a ponto de você já não fazer sentido ter previsibilidade e nem concorrência. Então, isso está virando realmente colapso. Agora, sobre a mente humana, é um problema atrás do outro, né? Então, a informação hoje está muito fácil. Sim. Então, na internet, você tem de tudo. Só que para você chegar a um conteúdo que faça sentido, você precisa filtrar. E o usuário não filtra. O usuário ele quer consumir o dado sem pesquisa. Então, ele vai lá, olha o videozinho, e não consegue assistir tudo. Ou seja, a mente humana está ficando muito objetiva. Quero escutar rápido, quero ver rápido, quero assistir o filme rápido. Tem podcast, o pessoal assiste em velocidade um podcast. Não faz sentido assistir um podcast. Você acha que isso é objetividade? Ou será que isso é ilusão de atalho, sabe? Então, mas é nesse sentido. Parece que é benéfico e objetivo. Não do objetivo de, assim, um benefício ou está sendo prático. Mas o objetivo é, assim, não preciso entender na sua grande essência, mas sim de forma superficial. Aí vira um entendimento objetivo, mas sem fundamento, vamos dizer assim. Por exemplo, ele escuta o podcast em 2x, ele consegue ter uma noção do que é, mas não se aprofunda. Então, ele vê de forma muito objetiva, mas se você for explorar em nível de essência, não sabe nem do que se trata aquele podcast. Entendeu? Hoje, eu acho que as redes sociais também têm um papel muito forte nisso. Isso. Exatamente. Justamente por isso. Começou os vídeos cada vez mais curtos, cada vez mais curto. Daqui a pouco é vídeo 30 segundos, né? E a pessoa não consegue assistir ele inteiro. Não. Então, esse efeito, aí eu respondendo a pergunta até de forma mais clara, esse efeito ele causa esse senso de emergência no cérebro, faz com que a pessoa também gire. O ser humano, por natureza, já cria uma série de máscaras. E essa ansiedade vai trazendo e desencadeando outros problemas, e essa pessoa não consegue mais se expressar com o ser humano, com outro ser humano. Às vezes nem com ninguém da família, por exemplo. Então, faz mais sentido ele buscar algo que não vai ser julgado. Se ele conversar sobre os problemas dele com o ChatGPT, por exemplo, ele sabe que ninguém vai julgar ele ali. Então, ele fica se abrindo. Vazar os dados. Isso. Mas nesse sentido mental só, por enquanto, né? Tipo, no sentido mental, sim. No sentido mental de conforto mental momentâneo, ele se sente bem. A dopamina ali, Isso, né? a dopamina. Ele sente bem que, assim, eu posso contar e não ser julgado e não sendo observado. Tá. Porque aí ainda não te observa. Então, você vai sentar com um psicólogo, o psicólogo está te observando ali. Nessa primeira linha de raciocínio, eu sei o que você está querendo comentar. Mas, por exemplo, nessa primeira linha de raciocínio, a pessoa se abre mais para o ChatGPT. E isso não é bom de certa forma, né? Porque ele vai entrando nesse caminho de usar a IA de forma genérica, no dia a dia. Aí você pode até falar, pô, mas beneficiou de certa forma. Sim, mas ele não tem um contexto humano, que é onde a gente vai perdendo essa conexão humana de sentir. Porque o que diferencia nós do robô é o sentir. É as emoções, o sentimento, né? O resto é igual. Porque se você for olhar um ser humano, a caixa lógica do ser humano no cérebro, ele é um banco de dados com uma história. Se eu tirar a sua história hoje, qual é o seu eu? Entendeu? Perde o eu. Porque você bate a cabeça, perde a memória. Você não lembra quem você é. Perde a essência do eu. Você ainda tem a consciência, sabe que está vivo, sabe que você é um ser humano, mas você perdeu uma história. E o computador é a mesma coisa. Uma vez que você deixou de processar aquele dado, você perdeu a identidade. Então, eles perdem, basicamente, o sentir e fica muito mais mecânico. Entendeu? É por isso que a gente vê no mundo hoje a pessoa namorando com IA, casando com bonecos, enfim. É realmente um colapso que a gente falou desde o início que está acontecendo, né? Mas você sabe que eu fui numa feira de tecnologia e eu vi muito robô lá nos Estados Unidos
o fundamento dele de ser criado foi para criar laço com o ser humano. Sim. Eu fiquei muito assustada. Sabe por quê? Porque eu cheguei na feira, eu vi vários robôs. Aí robô, né? Nossa, que legal, mas é um robô. Daqui a pouco eu fui para outro pavilhão, eles já não tinham a aparência de um robô. Robô com aparência humana, robô com Sim. roupa, robô fofinho, de pelúcia, com pelúcia, sabe? Uhum. Aí eu falei... Aí a gente já assim, ai, que fofo. Exato. Alexandre, isso é perigoso. Sim, é perigoso. E assim, igual o pessoal falou assim, mas a IA é boa ou ruim? E sabe o que eu acho de verdade? Assim, é uma opinião minha, né? Eu acho que a IA é boa, no geral. Porque é como qualquer outra ferramenta. O ruim é o ser humano que está por trás. Infelizmente é isso. A IA é uma Sim. ferramenta que pode resolver vidas, pode salvar a vida, pode tirar o pessoal da fome. Porque ela pode gerar cálculos e probabilidade matemática que o ser humano demora muito tempo para chegar. Sim. Ou você tem que confiar num processo que depende de um estado, depende de um lugar, depende de uma região, e a IA pode processar isso e trazer para você de forma instantânea resultado. Né? Se escolher esses dados e ser usado de forma correta, a IA em si ela é uma ferramenta muito boa. Então é igual com qualquer coisa, uma arma, um carro, ela é boa ou ruim? Aí entra no campo da filosofia de novo, né? Ou então, às vezes as pessoas me perguntam, quem é você? Eu até pergunto, você quer que eu responda de forma filosófica ou você quer que eu leia o meu currículo? Né? Porque é justamente isso, porque se a gente saber quem nós somos, o estado de presença, entrando um pouco na filosofia, o pessoal está perdendo. Então, o ruim é antes da IA, né? O ser humano que tem essas duas polaridades, que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. É o caminho que nós queremos escolher, né? Sim. E essa consciência, de forma geral, coletiva, que impacta em tudo que nós vamos prover para a sociedade. E a IA é uma das coisas. A escola, por exemplo, pode ser um exemplo. A escola é boa ou ruim? Se a gente for olhar hoje, ela pode ensinar um básico, muito do básico, mas é melhor estar na escola do que não estar. Né? Então, vai da nossa intenção, daquilo que nós, como seres humanos, queremos prover para a humanidade. Então, a IA também é a mesma coisa. Você vê que está tendo um contexto aí que está na mídia agora. O ChatGPT, ele hoje tem parceria com o governo dos Estados Unidos. Tem. E tem uma outra IA, que é pela empresa Anthony, se eu não estiver errado. Anthropic. Anthropic. Eu ia até falar para o pessoal que estiver assistindo pode corrigir no chat, mas, mas na verdade é exatamente essa daí. É A Anthropic. Anthropic. Então, ela tem essa concorrência por questão de interesse. De interesse. Nos Estados Unidos, eles querem ter um certo nível de controle, como sempre tiveram. Sim. Então, também não estou falando aqui de política, mas eles sempre tiveram uma certa sensação e autoridade de poder no mundo, até Sim. como uma referência. Né? E eles não querem perder isso. Uma vez que você tem o poder, ninguém quer passar isso para ninguém. Mas se eu falar para você, eu acho que já perdeu. Então. A China já ganhou. A China dominou o mundo. Eu vi vídeos na África, cheios de outdoor escrito em chinês. Você viu aqui em Camaçari, na Bahia? Sim. Estão fazendo a cidade praticamente de chinês. Sim. De chineses. E assim, é muito louco porque a gente critica um governo autoritário, mas a gente vive... a gente tem o nosso conforto por conta dele também, você entende? Uhum. Isso é muito louco. Sim, é uma dependência também, né? Exatamente. Hoje, se você falar assim, não quero nada da China, você não vai... Não nada. tem como, né? Tem como. Exatamente. Ele sempre produziu muito rápido tudo, né? E a China, ela ganha por um outro caminho, que é pelo caminho comercial, que é o que a gente está falando, de produtos fáceis, rápido, quantidade. E ele possui, por exemplo, as maiores frotas comerciais da China, e os Estados Unidos vem com o tempo tentando tirar isso, domar isso. Inclusive, alguns portos já foram dominados pelos Estados Unidos de novo, só que a maioria ainda é da China, entendeu? As rotas comerciais estratégicas marítima é da China. É da China. Então, ela não ganha pela força, ela não precisa ainda, mas ela também tem essa força. Ela está indo pelo caminho que é a escassez, né? Por isso que ela acaba ganhando. Doideira. E quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando aqui da China. Uhum. Estratégia, inteligência, força de trabalho. Uhum. Dizem que lá não tem sábado e domingo também.
Não sei se não Exato. sei o quanto Não, que é na verdade China, isso. na China realmente, se a gente for comentar, dá para abrir um leque grande. Eu conheço bastante da China. Eu não conheço muito. Porque, Eu sei que lá o pessoal trabalha assim, pá, sim, é pá, 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 direto. Tanto pá. esses países asiáticos, eles não têm muita regra para trabalho. Então, quem é operário lá, quem trabalha fora de uma escala, de um tipo de nome de família, eles acabam realmente entrando num contexto de trabalho escravo, né? A China, ela escravia o próprio povo. Só que, de forma geral, se você for olhar para um cidadão comum dentro de uma cidade grande na China, eles vão falar bem do país, por mais que tenha esses problemas. Porque ele Sim. fala assim, mas eu posso andar com meu celular, eu não sou roubado, entendeu? Aqui a gente é vigiado em todas as câmeras, mas eu sou feliz, porque tem um trabalho. Mas o contexto de felicidade, que é outra coisa filosófica também, A questão da comparação, né? porque a felicidade também ela é muito abstrata. Se você criar uma criança desde pequenininha na China, ela vai ficar feliz na China, porque ela não conhece outra caverna, vamos dizer assim. Sim. Lembra da caverna de Platão? Aham. Então, enquanto eu não sair da caverna, ali é o meu lugar de segurança, né? Então, eu vejo mais sombras e tudo mais, mas eu ainda vou me sentir satisfeito, porque eu estou com o meu povo, né? Vamos dizer assim, com a minha família. Então, isso dá uma sensação de segurança, de bem-estar. Mas se você pegar um chinês e falar, cara, mora um pouquinho aqui, sei lá, em Cotia, no Brasil, algum lugar, sei lá, algum lugar do Brasil, vai se ver uma realidade que pode também gerar uma certa sensação estranha no começo, mas depois fala, cara, aqui eu posso fazer o que quiser, posso abrir o negócio? Pode. Ah, aqui, mas se eu andar de bicicleta na rua, aqui pode. Lá, não, você toma multa, você não sei o quê. Então, é bem diferente a realidade. Então, por isso que não dá para chegar em outro povo e falar assim, cara, aí é ruim. Aí ele vai olhar para você e dizer, tá doido? Aqui eu sou seguro. Aqui não é, entendeu? E nessa alegoria de Platão, fazendo uma comparação da filosofia, é a mesma coisa. O cara que saiu lá fora e viu que o mundo era lindo, era claro, tinha luz, quando ele voltou para contar, todo mundo achou que ele tinha doidado. Você tá louco, cara. Essa não é a realidade. A realidade é aqui dentro. É capaz de o pessoal até matar ele para sobreviver, vamos dizer assim. E aí eu ia fazer um gancho aqui, você falou de Platão e deu muito sentido aqui o que eu estava pensando. Todo mundo fala da China, agora está na moda a gente que é de TI fazer visitas executivas para a China, né, conhecer a tecnologia, que hoje eles são referência em tecnologia, em inovação. A geração de agora, mais nova, eu sinto que eles não têm essa noção de Exatamente. diferença de trabalho. Você sente isso também? Sim, sim. No dia a dia, né? Porque a gente lidar com equipe. Por exemplo, no exemplo da Tecla T, é uma empresa que tem um monte de pessoas de todas as idades, inclusive a geração Z. É desafiador, é um povo diferente para tratar e realmente eles não têm tanto, às vezes não está nem tão informado, né? Só que aí é onde entra um diferencial. Nós temos um processo e uma governança que eu não me preocupo tanto com o comportamento do outro. Olha que loucura falar isso. Porque quando a empresa não tem isso, é difícil de você ficar moldando uma pessoa que tem 18 anos de existência. Não, você Por não vai exemplo. conseguir. Não vai conseguir. Então, o que eu tenho que fazer é colocar dentro de uma caixa, vamos dizer assim. Com Sim. todo o respeito, do jeito que eu estou explicando, né? Uhum. Dentro de um processo Sim, que ele entende, desde o onboard, como ele faz, o que ele faz, qual que é o padrão, qual que é o processo, qual que é o caminho, qual que é a Isso. ferramenta. Então, ele não tem muito por onde andar. Então, ou ele trabalha dentro desse contexto, ou ele não dá match com a empresa. Então, essa é uma realidade que nós conseguimos montar. E aí, claro, dentro da nossa Ana One, que é um processo, todo mês tem, né, onde a gente tem o maior prazer de sentar com o parceiro, né, com o colaborador ali, e conseguir dialogar o dia a dia dele. E com isso a gente vai entendendo também o lado humano, que é muito legal. Então, o pessoal até fala assim, Alexandre, mas o home office não era o melhor? Eu gosto do home office, mas essa interação de sentir, ela é muito legal também. Vocês são 100% presencial? Nós somos híbridos. Híbrido, a gente isso. também aqui. Então, mas temos pessoas no Brasil todo, fora do país também, que é 100% remoto. Né? Então, a gente monta, por exemplo, igual recentemente a gente montou um café, fizemos questão que todos viessem para a Tecla T, entendeu? Então, a gente sentiu que esses momentos de interação e troca alinha conhecimento também. Não é só uma interação ali de café, né? Ela tem um objetivo mais profundo que é, poxa, deixa as pessoas me conhecer. Qual que é a visão da empresa? Qual que é a visão da liderança? A gente aproveita para engajar eles dentro de contextos maiores, né? Que faz com que essas pessoas que estão em outra geração
também conheçam uma visão mais da liderança, ali, de gestão de estratégia. Mas você sabe Para que mim não depender tanto da geração, senão nós estamos fritos. Porque se for olhar de forma genérica, é complicado é mesmo. complicado, né? É. Mas você sabe que eu acho que a culpa não é da Gen Z. E nem é mais a Z, né? É a outra agora, acho que é a Alpha, não sei. Depois mas da é Z. que a Z tá bem quente, assim, né? A Z é que tá ainda conseguindo trabalhar e tudo, né? Então, mas eu acho que Agora a a culpa outra já fica mais é difícil. da geração anterior, que seria da nossa, assim. Da nós, acho que é a Y, se eu não me engano, né? Eu Não tô lembrado. não sei. Entende? Porque eu acho que eles foram criados muito sem conversa. Uhum. Sabe? De você sentar em casa Sim, isso começa e, em casa. sabe? E Bom falar, tema. filho, olha, você não pode agir assim no seu trabalho. Você não concorda com o seu líder, com o seu chefe. Se ele não bate em você, se ele não escraviza você, se ele não obriga você a fazer coisas que você não quer, né? Exato. Que são ilegais e tal. A vida é sobre você trabalhar e não é sobre concordar sempre, Exato. né? Porque a geração dos pais eram pessoas que estavam trabalhando absurdamente para dar de tudo para os filhos. E aí hoje eles têm muito, a maioria não precisa trabalhar, Sim. né? E a maioria que chega ali pra gente, né, que é uma área que o pessoal tem um pouco mais de possibilidades na vida. E aí não concorda, acha ruim. Então, assim, eu costumo falar aqui que a gente dá 3 feedbacks. Aí, se não funciona, a gente rescinde. Uhum. Mas é tudo de forma bem transparente. Porque, às vezes, a pessoa também não quer. Sim. E Verdade. tá tudo bem. E eu acho que a gente tem que chegar junto nesse consenso. Como que você faz para conduzir? Eu ia até comentar um pouquinho antes ainda, para responder bem completo, assim. Porque o negócio começa dentro de casa mesmo. Eu acho que o padrão do cérebro da nossa geração para cá, até para chegar na Z, vai mudando muito, né? O senso de urgência, como que virou a internet, o que virou a mídia, né, em si. Inclusive, ficou muito mais fácil pelo Instagram você fazer comparação de vidas. Então, é o DNA desse povo que trouxe a geração Z que mudou. Eu concordo contigo, que você falou. Não é a geração Z a culpada, é o que moldou ela. Né? O impacto na sociedade que impactou os pais. Por exemplo, quem é que tem estado de presença hoje? Parece filosófico, mas isso não é filosofia, isso aí é sentir. E as pessoas pararam de ficar presentes. Uhum. Né? Você vai em almoço, o cara pega o celular e está conversando com você, que é assim, Ele não está prestando atenção, ele não tá se doando ali por inteiro. É sempre com a atenção dividida, né? Isso. O estado de presença permite a gente sentir sinais e observar as coisas de maneira diferente. Por exemplo, você perceber um comportamento. Então, imagina chegar e falar para a geração impactada, que eles não têm culpa, entre aspas mesmo, né? Como você vai chegar assim, ó, você não está presente, cara. Mas como que ele vai perceber isso, né? Ele tá no automático, ele assiste videozinho em 2x, ele não tá prestando atenção em nada, entendeu? E tem a questão das cores também, né? Que influenciam muito. Sim, as cores. E esse negócio também a forma que tá o capitalismo, né? O negócio só ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E as pessoas pararam de viver, na verdade, né? Também. Essa comparação nas redes sociais, uma amiga sobe com sei lá, uma coisa assim nova, ou uma viagem, aí a pessoa já compara. Essas pessoas não conseguem viver para si. Então, até quem está ali divulgando aquele produto ou aquela viagem, também não está vivendo para si, sabe? Às vezes. Vai numa viagem, bate mais foto do que sente o momento, por exemplo. Então, isso vai impactando, que impacta a geração Z, que a geração Z nos dá trabalho no corporativo. Viu? Para responder a pergunta. Então, é isso. Só que engraçado, que é o que você falou, como que você conduz isso? É a mesma coisa. A gente também é one, que a gente vai sentindo o temperamento, né, daquela entrega, daquele resultado, daquele colaborador, vamos dizer assim. E também, uma primeira vez feedback, segunda, cria planos, procura fazer reunião de engajamento, que nem essa que eu expliquei, que é um exemplo, né? E não deu certo, realmente, a gente acaba reincidindo também. Mas eu, como na meu papel de liderança, às vezes eu trago uma mensagem igual eu estou trazendo aqui. Um pouquinho de conhecimento antigo, para ver se você mexe na cabeça dessas pessoas. Né? Então, eu faço questão de dar um feedback profundo, às vezes. Poder ver se eu faço algum barulho naquele ser humano.
Se Se eu incomoda, vejo, pelo menos. se eu né? vejo que faz sentido investir na pessoa, se eu vejo que é apenas um negócio ali ou outro que está faltando, Isso. às vezes eu faço questão de perder esse tempo, mas achando que eu vou ter em troca depois uma pessoa consciente ali dentro do trabalho. Uhum. Né? Que o maior problema todo o que eu vejo é isso. As pessoas estão perdendo muito o seu sentir ali, o seu estado de presença. E não tem a ver com religião diretamente. Não. Isso é uma questão do ser humano, de ser humano apenas, de apenas sentir as coisas. Te deixou de sentir, né? Vai dar um abraço, nenhum abraço é mais demorado, né? Você solta já ali, né? Ou não dá mais, né? Mas tem outras questões também, né? Sim. O mundo está avançando para uma loucura tão grande. Por exemplo, até o contato físico a gente tem até que tomar cuidado. Sim. Vocês, homens, Nossa, mais meu difícil Deus, ainda, Uhum. né? Então, são tantas camadas que a gente vive, é igual o lance da Gen Z. São muitas camadas, Sim. né? Só que a gente, enquanto empresa, enquanto liderança, a gente não consegue educar. Verdade, faz sentido. Até qual que é o limite que você enxerga? Por isso que eu falei que para poder apoiar a gente também não ficar no prejuízo, como liderança, como corporativo, é o estabelecer limites. Se esses limites estão estabelecidos, mesmo essas pessoas que veio nesse contexto que gera uma certa preocupação para nós, ela é obrigada, por política, a entrar dentro do modelo. Olha que interessante. Ou sair. Ou sair. Então não tem não tem muito por onde ir. Sim. Ou se encaixa no modelo Ou sai. ou sai. E funciona, tem funcionado. Porque também ajuda com que a gente pense em melhoria contínua, não só dentro da tecnologia, é no próprio processo de contratação. Uhum. Como que eu filtro melhor um perfil que pode dar match com a gente. Porque a gente não vai mudar a sociedade, é o que você falou. Mas eu posso escolher, ainda tem muita gente no mercado. Sim. Você E tem muita direito de empresa. escolher, né? O candidato Com quem que pode você quer escolher trabalhar? e a gente também. Sim, né? com quem você quer trabalhar, sabe? Uma vez eu cheguei na equipe e falei, cara, a gente está numa reestruturação que eu quero escolher, junto com o meu time de liderança, com quem a gente quer trabalhar. Com quem eu quero me arriscar, sabe? Lidar com um projeto, com entrega, ele é desafiador. Ele tem começo, meio e fim. Isso já é um risco. Porque eu dependo de tempo, espaço, de pessoas que ficam doentes. Então, boa parte já é feito pela IA, que já ajuda boa parte ali do projeto. Mas você tem seres humanos ainda para tomar decisão. Ela não faz tudo sozinha, porque a gente já falou, ela é especulativa. Ela precisa de refinamento. Então, precisa ter pessoas sérias trabalhando ali dentro de um contexto definido por limitações e por processo. Essa pessoa se encaixou, ela continua na empresa. Se ela não se encaixa, aí a gente vai ou ver um local que faça mais sentido, que a Tecla ainda tem mania de fazer isso, que eu acho muito legal. Sim. Que é, poxa, olha, essa pessoa não se encaixou aqui na fábrica, mas pode se encaixar num cliente que é mais tranquilo. Então, às vezes, faz sentido. Fábrica esse de software ecossistema, sabe? É pauleira. É pauleira. Não, ainda mais Aqui se atender também é idealização, pauleira. né? Imagina, se atender idealização. O cliente chega lá, estou pensando em... Então, você tem que ter um time que está engajado com o produto, com a vontade de entregar, de gerar qualidade. Né? Um dos problemas é assim, mas eu estava desenvolvendo requisito, aí que chegou na metade do desenvolvimento, o cliente veio e pediu alteração. Eu falei, você não pode aceitar, cara. Se você aceitar, você vai trocar o carro, a roda do carro. Fala assim, convence... Nós temos que ter uma abordagem consultiva que é assim, convence o cliente que ele precisa colher o ROI que ele investiu. E se a gente não deixar ele mudar agora, vai protegê-lo. Por quê? Eu vou entregar o projeto dele antes do prazo. E aquilo que eu pediu, eu faço até de graça. Eu dou como cereja de bolo para ele. Mas eu não posso pegar essa cereja, o bolo nem está pronto, enfiar ele no bolo, na metade do bolo e enfiar a cereja. Vai dar ruim. Entendeu? Aumenta o risco, aumenta a possibilidade de eu não ter previsto alguma coisa. E aí vai dar ruim. Então, vamos... Mesmo que não ficou ideal, mas ele já aprovou, definimos os requisitos, segue até o final. Então, a gente tem que ser um pouquinho resistente quanto a isso. Consultivos. Entregamos dentro do prazo ou antes? Maravilha, cliente. Lembra aquele recurso que você pediu? A gente quer entregar para você sem custo nenhum, tá bom? NPS. Dá um NPS para nós lá e tá tudo certo. Que maravilha, né? Então, nós buscamos fazer nesse sentido, tá? Isso é um dilema. Sim. É um dilema. Meu Deus do céu. A gente está no mesmo nicho, no mesmo ramo. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não é fácil. E muitas vezes a gente tem que gerenciar o time e gerenciar o cliente também. Sim.
E ele não tem culpa dele não saber, porque ele não é de Exato. TI, na maioria das vezes. E aí, ele não sendo de TI, a gente tem que explicar detalhadamente as coisas do porquê. E aí, a pergunta de $1 milhão. Engenharia civil é uma área que você construi uma parede, se o cliente chegar lá para você e falar, não, eu não quero essa parede, ele vai entender que vai um tempo para destruir aquela parede. Exato, imagina. Eu já fiz essa analogia explicando o projeto, sabia? Jura? Da engenharia civil, porque eu já fiz uma parte de uma coluna, como é que eu arranco agora? Entendeu? E aí, mas como que você põe na cabeça da pessoa que TI não é assim, plim? Exato. Ainda mais agora ali, na época da IA, Sim. as pessoas acham que se apertou o espaço já está pronto. Né? Teve um projeto nosso, assim, não vou comentar o cliente, mas que a gente tinha colocado a IA dentro de um contexto para criação de conteúdo, por exemplo, e não tinha prompt, senão ela gasta mais, né? Imagina, toda nova interação eu escrevo e ela tem que interpretar, tem que entender o sentimento, enfim, para gerar ali o resultado. E a gente ia combinar de colocar um botão apenas, porque ela já está escalado internamente no back-end. Qual que é a regra de negócio que ela tem que seguir? Só que do nada, não, mas eu preciso de escrever para IA. Eu falei, não, mas a gente já tinha definido. Não é possível. É possível, mas pode te gerar um monte de desdobramento disso, custo, Instabilidade. na arquitetura, de a gente ter que refinar mais, porque cada usuário escreve de um jeito. Aí chega uma pessoa lá, a Maria vai lá e escreve de um jeito. Aí chega o João, escreve de outro. Aí tem que ter uma flexibilidade para entender cada linguagem, porque nós falamos o mesmo idioma, mas cada um entende o mundo de uma forma. Aí o cara escreve de trás para frente, outro escreve do meio para trás, depois para o lado. E aí tem que dar um jeito de entender e interpretar. Então vai ficar dando retorno errado. Retorno errado. Próximo do retorno certo. Aí você vai ter que ir refinando, mas às vezes não é nem um refinamento, é a forma que está sendo lançado o prompt ali. Então, aí o cliente queria colocar prompt. Entendeu? Aí, resumo da história, colocamos o prompt para ela, né? A gente teve mexendo no projeto, teve muita insistência, a gente acabou fazendo a reunião e decidiu atender ele nesse sentido. Quando a gente colocou o prompt, tivemos muito mais tempo para refinar, por exemplo. Justamente por conta disso, né? Mas entregou. Mas esse é um desafio de você mostrar para ele o caminho, a limitação. E tem cliente que não é corporativo, às vezes é uma pessoa querendo ter um sistema, né? Sim. Que hoje todo mundo quer ter o seu. Que teve uma ideia. É, sim. E aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade. Aí eu sempre trago o exemplo aí da civil, e eu trago um exemplo da folha sulfite também. Que aí eles vêm e falam assim, mas é só uma mudancinha. Eu falo, mas uma folha sulfite não pesa. Agora pensa num caminhão de folha sulfite. Exato. Sim. Né? Aí, enfim, e como que o seu time jovem lida com essas mudanças? Então, mas porque você, não que você seja velho, né? A gente é aqui da mesma idade. Sim. Mas a gente já ralou o joelho, né? Ixi. Andou com o carrinho de rolemã em cima do dedo. A gente é da época que o mertiolate ardia, que era vermelho, lembra? Sim. Ficava manchado. Trazia até mais resiliência, porque você ainda continuava com o joelho vermelho, mas não era mais sangue, era só o metiolate. Não, o metiolate era chique, tinha o outro, mercúrio. Não, o mercúrio, que era vermelho, né? O mercúrio, verdade. O metiolate era chique. Então, como que você traz isso no seu dia a dia? Mostrar para eles, que muitas vezes o dev tem que falar com o cliente também, porque o cliente tem acontece. Né? A gente evita, viu? Na verdade, a gente evita. Porque, assim, na liderança, desde a liderança da Tecla T, todo mundo é técnico. Acho que, para mim, na minha visão, assim, olhando de fora desse lugar que eu já passei, fiz consultoria, a Tecla T, todo mundo sabe o que é tecnologia, literalmente, desde o dono, o sócio, tudo já foi desenvolvedor, entende, sabe? Quando você falar tecnicamente com eles, entendem. São muito bons, inclusive. Então, nesse contexto, nós procuramos fazer com que o intermédio entre o cliente e a Tecla T não seja eles nem conhecem, muitas das vezes não sabem quem é. Só sabe ali no kickoff, porque a gente tem o prazer de mostrar o tamanho da equipe. A gente monta uma squad ali que vai apresentar o kickoff e ele consegue ter conhecimento da equipe dele. Tá. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, um framework, que aí veio da minha vertente, né, chamado Rizoma. Que Rizoma é basicamente uma raiz japonesa.
Eu vou só abrir esse leque rapidinho, tá? Não, fique à Ele é uma vontade. raiz japonesa, que é um contexto, é um arquétipo que a gente trouxe para montar o framework, né? Que ela nasce separada, as raízes por baixo da terra, depois elas vão se entrelaçando. Ela separa e junta, separa. Então isso gera uma força muito grande, você não consegue arrancar essa raiz do chão. Por quê? Porque ela está muito entrelaçada. Não tem como. Então a gente tem um conceito que vai para união, colaboração. Então o time, o onboard dele é dentro desse conceito do rizoma. Que diferente dos frameworks de mercado, que nem, sei lá, Agile, Safe, Cascata, cada um deles foca muito mais na atividade do como da atividade. Aham. O Rizoma, ele também foca na atividade, ele pega as melhores partes do framework, não inventando a roda. Poxa, já existe como, por exemplo, fazer ciclo de vida do software. Não vou criar um, eu vou aclopar. Então, foi estudado os principais frameworks de mercado, o que funciona, e colocado dentro do Rizoma para poder dar certo. E o diferencial dele é que ele olha também para pessoas. Esse é o diferencial. Por exemplo, ele prega muito que a comunicação, sem ela, você pode ter o processo que você quiser. Não vai dar certo. Porque a comunicação é importante, a comunicação com o cliente, entender o que o cliente espera, a expectativa dele. A gente faz uma reunião que é antes do kickoff, que é o planejamento. Fechou o contrato? É obrigatório sentar no planejamento, entender qual é que é a expectativa do cliente, olhar contrato, se está de acordo, porque às vezes tem isso também, às vezes o comercial vai, vendeu, poxa, deixa eu entender esse contrato aqui. Então, a gente meio que faz essa lição de casa antes de chamar um kickoff, por exemplo. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. E como que como que o seu time, ele interpreta essas mudanças? Você fala quando o cliente tenta fazer alguma mudança, por exemplo, nossa, eles veem até de uma forma não muito legal, né? Então, quando a gente traz, o cliente está querendo alterar. Então, a primeira coisa que o nosso gerente de projeto, nosso PO ali, vamos dizer assim, ele seria a barreira para que isso não aconteça. Se houver muita insistência, uma liderança é escalada para conversar com o cliente. Então, o nosso primeiro intuito sempre é falar não, mas para proteger o próprio cliente. Então, o time entende que isso é impacto. Só que no começo não era assim. Muito tempo atrás, já era diferente. O cliente ia falar, vamos dar um jeito para agradar o cliente. Às vezes dava certo, mas igual eu falei, era um risco. A chance de não dar é muito grande. Como a chance de não dar certo aumenta muito, pela matemática, é uma lógica não ir por esse caminho, vamos dizer assim. Então, a gente vai observando o nosso processo e blindando para que isso não aconteça. Aí, a margem de risco vai diminuindo. Vai cascateando em nível diminuindo. Daqui a pouco, o de risco é quase que zero. Aí, vale a pena a gente manter aquele processo. Porque cada vez que a gente tem uma alteração, é uma alteração em teste, é mais um teste que tem que ser feito. Vixe, É mais... Uhum. É um efeito dominó. Exato. Por isso que a gente, no primeiro momento, é não. Por quê? Eu prefiro entregar aquela função, como eu falei, né? Por isso que o time hoje está mais tranquilo. Respondendo essa pergunta o time não encara isso muito bem porque ele sabe que pode trabalhar mais. Ele sabe que a pessoa de teste, por exemplo, vai levantar uma não, mas não está planejado no meu caso de teste. Acho que nenhum time de tecnologia... Exato. Porque dentro do nosso fluxo ali, o que acontece? É feito o quê? Primeiro, esse planejamento, kickoff, inicia o documento de requisito. A documentação inicia junto. Igualzinho aqui. Aí depois depois que está com o protótipo e o documento pronto, o QA, ele sai lá de onde ele sairia para testar, vem e monta o caso de teste já. Então, o sistema nem está pronto, a gente já tem documento do que testar. Sim. Então, isso é muito legal. Então, com todo o mapa criado, arquitetura, requisito, protótipo e QA, o desenvolvimento, a chance dele seguir liso é muito grande. Então, eu dependo menos, por exemplo, do desenvolvedor. Eu dependo menos da habilidade técnica. Porque eu falo muito pro meu time, aí voltando pro time de novo. Eu gosto mais de depender do relacionamento do que do técnico. Porque do técnico eu não dependo. O técnico, a habilidade técnica, ela é fácil de ser substituída. Agora, o relacionamento não. O que é o relacionamento? É a responsabilidade do cara. É o quanto que ele está jogando junto com a empresa. É o quanto que ele respeita a liderança dele. Então, isso é muito legal. E isso aí eu gosto de manter na empresa. Às vezes o cara não é tão bom, ele está em um processo de evolução, a gente entende isso, dá o suporte, mas cobra o relacionamento. Se começa a cair relacionamento, aí é ruim. Ele é um indicador ruim. E a gente vai pegando isso no dia a dia, né? As deles. Tem que estar atento, como você falou. O estado de presença para perceber esses detalhes. Que são detalhes que são pontos que a gente pega na sutileza. Sim. A gente não consegue medir. Exato. Né?
chegar igual vou medir uma febre. Uhum. E aí, eu acredito, assim, que a sua bagagem com filosofia, com neurociência, ajuda muito, não ajuda? Ajuda. Por exemplo, a gente acaba entrando até num assunto pessoal, às vezes, da pessoa, né? Porque a gente está lidando com seres humanos, não é robô ainda, né? Sim. Então, você está lidando, conversando, eu percebo por comportamento. Às vezes eu nem quero perceber. Mas eu já estudo isso há um tempo, entendeu? Então, às vezes, olhando, observando, conversando pelo tom de voz, pelo comportamento, pelos gestos ali, você percebe que a pessoa não está passando algum problema, né? É. Então, aí a gente abre para poder tentar entender, né? Se a pessoa acaba se desabafando também, você vai lá e apoia de alguma forma, né? Tem uma verdade absoluta, que às vezes eu sempre falo numa oportunidade. Para mim, a verdade é universal isso, que é assim, nem tudo é o que parece. Isso é muito legal. Essa vez, para mim, é uma verdade absoluta. Então, você vai ver uma cena, só que a primeira coisa que vem antes do julgamento é, será? Tá? É a pergunta, não uma definição, né? E a outra é, você vai se preocupar só com aquilo que você controla. Tá fora do seu controle, você vai, ou se for em âmbito corporativo, você vai escalar e vai apoiar. Mas não está no seu controle, você não vai gastar o seu estresse, a sua energia naquilo. Não faz sentido. Se todo mundo trabalhar assim, cada um faz o seu e ainda apoia. É. Então, é bem interessante. Mas eu acho que também precisa de um estado de autoconhecimento muito Sim, profundo para sim, chegar nesse nível, né, sim, Alexandre? sim, sim. E Tanto que hoje virou até uma moda, né? Assim, se a gente for para a internet hoje, estoicismo, filosofia e até espiritualidade virou uma certa moda, mas é como todos os extremos. Em vez de seguir um certo nível de equilíbrio, essas frentes, elas extravasam, viram um negócio, vira... é lucrativo, né? É impressionante como também sai do contexto do que é realmente. Por isso eu gosto de filosofia antiga, não essa muito moderna, né? Tipo, pegar um livro e ler, e tirar o meu conhecimento, tirar minha visão sobre aquilo. É. E quando alguém vem falar comigo sobre isso, eu falo a mesma coisa. Não é melhor você... não seria melhor você ir atrás da informação e não só também consumir, assim, já mastigado? Porque é legal a gente ouvir. Igual, eu escuto vários podcasts interessantes, eu gosto de podcast. Mas quando eu pego alguma coisa ali que eu achei muito, muito diferente, eu prefiro avaliar só após eu ir atrás daquela informação de forma individual. Né? Você buscar essa individuação, tá? Deixa eu entender, tá? Para me processar isso e encarar como uma verdade, eu preciso entender a fonte. E hoje o pessoal, igual, de novo, vem para aquela informação que a gente falou lá nisso, da objetividade. Em vez de se aprofundar para conhecer o conteúdo, só vê de forma superficial, já está até dando curso daquilo, e só que não sabe quem foi o cara que criou, não sabe que data que foi, né? Não sabe a história por trás daquilo. Enfim, aí fica um negócio muito superficial. Não sabe o porquê, né, das Não sabe o coisas. porquê das coisas. Você sabe que é muito complicado esse negócio que você falou de virar negócio, né, da filosofia, da espiritualidade, virar marketing mesmo, virar Exato. mercadoria. Sim. Isso é muito complicado, porque o ser humano, ele precisa se autoconhecer, e o autoconhecimento, ele dói quando você Dói. busca. Jung mesmo falava, não sei se você já ouviu falar de Jung, mas é um dos psicanalistas mais famosos Sim. que já existiu junto com Freud ali, né? Aham. Ele falava muito sobre a sombra, né? Nossa própria sombra, né? Quando você encara ela, você descobre quem você é, inclusive seus erros e seus acertos. Quando você descobre a sua essência, você sabe onde você está errado e precisa melhorar, e não onde você está certo e precisa continuar também. Né? Só que quando a pessoa enxerga a própria sombra, o que normalmente acontece é a criação de uma máscara nova. Né? A máscara de alguma coisa que você se encaixar na sociedade. E isso é perigoso, porque você vai criando tanta camada, o negócio falou das camadas, vai criando tanta camada que depois nem 7 anos de terapia resolve. O enneagrama tem isso, né, de falar da sombra. Tem também, sim, sim. Eu acho bem legal o enneagrama, eu Sim. gosto. E eu acho assim também, a gente tem que ter um nível de frieza, de consciência, vamos dizer assim, a gente enquanto liderança, para olhar para a situação e falar assim, olha, foi tão difícil eu conseguir me entender e ainda a gente vive num processo de melhoria contínua. Sim.
eu não vou conseguir mudar o outro. Exato, exato. Tanto que antigamente, não sei se já aconteceu com você, alguém que você conhecia, de a gente buscar conhecimento por conta própria. Primeira coisa que você descobre é que você não sabe nada quando você estuda. Nossa, Aí quanto mais você se aprofunda, não, nossa, eu não sei nada. Essa é outra verdade que também eu acho legal também, né? Que você estuda, cara, mas não aprendi nada, né? essa Aí, semana eu falei pro meu marido, eu descobri que eu sou muito burra. Meu Deus, é isso mesmo. e se você pegar Sócrates, ele falava muito isso, né? Todo mundo achava que ele era um sábio. Ô Sócrates, fala aí, por que você conhece tudo isso? Você sabe tudo, você tem informação para tudo. Da onde você tirou tudo isso? Ele virava e falava, eu só sei de uma coisa com certeza. Aí todo mundo ficava assim, ele vai falar, ele vai contar o segredo. Ele, só sei que eu não sei, eu só tenho uma certeza, eu sei que eu não sei. Aí todo mundo sabe que não sabe. Ele fala, essa é uma certeza absoluta. Se ele soubesse tudo, logo talvez ele não precisaria estar ali e tudo, né? Mas não, ele lança uma dessa, só sei que eu não sei. Por isso continuo na busca. E quanto Doido, mais a né? gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe tão pouco. Exato. E nesse ponto que você falou de não conseguir mudar o outro é interessante, porque eu também tinha, às vezes, essa vontade de mostrar o que está do outro lado da caverna, fora da caverna, né? Voltando na alegoria Eu de também. Platão. Então, olha, vem ver aqui como que é as coisas, olha, você pode se conhecer melhor e tal, né? Mas, às vezes, de novo, o estado de presença ele é tão poderoso que, às vezes, você não precisa falar nada, é comportamento e observação e espelho, né? Você está ali do lado da pessoa, você está ali, o seu jeito, a forma que você se comporta, a forma que você fala, também molda ali as pessoas que estão ao seu redor. Sim, E eu senti muito isso na minha própria equipe, por exemplo, com o tempo ali, né? Não que é você que mudou tudo. A gente também aprende com outro indivíduo que está ali, né? sempre. Existem pessoas evoluídas também perto da gente. E a gente vai evoluindo como um corpo, como uma equipe, que é muito legal. E às vezes sem precisar falar nada. Que às vezes dava vontade. Eu comecei a ler, isso há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar e tudo, dava vontade de pegar o ser humano e falar, cara, olha, isso aqui é assim, não é assado. Ou seja, você começar a expor a sua verdade, né, para os outros. Dava vontade. Eu pegar minha mãe, cuidar da minha mãe, não aguentava mais me ouvir. Mãe, mas é assim, não é assado e tal. Mas você sabe que eu estava falando isso, acho que na nossa última reunião, né, Alê? Que antigamente eu olhava as pessoas, eu falava, não, mas você tem que querer isso, como que você não quer? Olha que maturidade. Sim. Hoje eu olho e falo assim, gente, tá, talvez ela vá levar um tempo para entender que aquilo é bom para ela. Ela não tá nesse time. Para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que errar muito também. Sim. Exato. Que é o normal, né? A gente vai passar pelo desafio. E se a gente não passa, a gente também não cresce. Exato. Que o melhor é aprender com o erro dos outros. Mas vamos falar sério, a gente aprende mais com os nossos, né? Com Quando certeza. a gente vai Sentindo, né? sentindo. Porque quando você passa, você sente. É igual uma pessoa que passou pela depressão e consegue falar sobre ela. A diferença é falar da depressão de outra pessoa. Porque como você observa é um jeito e como você sente é outro. Nossa, é exatamente isso. Uhum. Nossa, uma definição super simples e é isso. Uhum. E às vezes, assim, eu noto muito que a gente pau na Gen Z, mas às vezes ela não recebeu atenção também. Sim. Então ela meio que se criou de qualquer jeito, assim, Uhum. sabe? Isso é muito triste. Você não Sim. acha, Alexandre? Sim, exatamente, acho sim. E também quando a gente olha para o passado, né? Se for olhar, se for puxar o fiozinho, sempre fala assim, o fiozinho da coisa, você vai chegar nos pais, nos avós, na família, e você vai ver que Sim, teve no todo ambiente. um ambiente e tudo constrói o ser humano, Sim. né? Bruce Lipton é um dos cientistas assim, que eu mais acho incrível, que estudou a física e a biologia. Ele é muito mais biólogo e cientista dessa área da biologia. E ele traz como o seu ambiente te molda. Por exemplo, se você fazer um teste uma semana, em vez de se levantar da cama e arrumar ela, não arruma pra você ver. Deixa seu quarto bagunçado, a louça suja. Meu, sua energia cai. Cai. Porque tem duas coisas observando. O seu consciente, que é a parte frontal do cérebro, essa parte da frente, ela tá observando as coisas de forma lógica. E o subconsciente, ele tá mapeando sem nem você saber. Porque já foi comprovado pela ciência que os seus neurônios estão espalhados para tudo quanto é lado. Sua energia, seu campo, isso não tem nada a ver com religião, de novo, só para deixar claro que às vezes a pessoa não conhece, pensa, já vai trazer, não é isso. Não, não tem nada a ver. É uma questão de, o nosso coração é uma bomba de energia.
Tem gente que não sabe disso, que é um segundo cérebro também. Também roda neurônios em volta dele. Então, a gente é um campo de energia, tanto que você não é recomendável você dormir com o seu celular perto, por exemplo. Por quê? Porque você está dormindo, mas o seu subconsciente, que já mapeou o seu quarto inteiro, ele sabe que o seu celular está ali. E se tiver alguma preocupação vinculada, você não consegue dormir direito. E aí você pensa que você não está dormindo porque você comeu alguma coisa. E não é, só porque o celular estava do lado. O campo magnético está conectado no celular, entendeu? Tanto se você esqueceu de algo, é interessante isso. Fala, onde eu pus? Se você fazer a pergunta sem cobrança, capaz de você receber a resposta interna em coisa de alguns minutos. Porque você perguntou, o seu subconsciente não esqueceu onde está. Essa que é a diferença. A sua lógica, sim. Por isso que a gente tem partes do cérebro que parece que é dividida, inclusive, né? A parte da frente não lembra, que é a memória mais curta. Mas o seu subconsciente, ele sabe da tua infância, sabe como que você nasceu, ele sabe de tudo. E às vezes uma pergunta que você faz resolve tudo. É por isso que na filosofia também, né, fazendo um parênteses, a sabedoria está na pergunta e não na resposta. Porque se você faz a pergunta certa, você não precisa buscar ninguém. Ela vai vir de dentro, entendeu? Agora, como é que o ser humano tem todo esse banco de dados dentro? Ninguém sabe. Porque tem pergunta que você vai fazer que às vezes você não passou por aquilo e você tem a resposta também. E isso não dá para entender o que é, né? Tipo, nem a neurociência, nem lugar nenhum sabe o que é o ser humano por completo ainda. Não, não sabe. De onde a gente veio, enfim, aí dá para entrar até não tem... Esse lance que você falou a respeito de fazer a pergunta certa, como isso é difícil, não? Sim. É porque a gente não faz mais a pergunta para nós mesmos, né? As pessoas exploram aleatório, buscando tudo externo. Quer resolver um problema? Externo. Vai atrás de alguém, vai atrás de alguma coisa. E é muito mais fácil eu culpar o chefe, eu culpar o parceiro, eu culpar isso, aquilo, do que eu trazer a responsabilidade, né? Isso. Para mim. Isso, não quer... A pessoa quer terceirizar, não quer assumir a responsabilidade. Exatamente. Né? E isso aí gera outros problemas e outros traumas, né? É impressionante. E eu acho que isso também faz com que as pessoas acabem subutilizando tanto a IA. Sim. Porque como elas não sabem se comunicar, elas têm dificuldade de fazer as perguntas certas, elas também reflete isso. Reflete, que nem um projeto que eu expliquei, né? Cada pessoa borrava o prompt de um jeito. A IA não estava conseguindo compreender, entendeu? É exatamente isso. Mas falta consciência, nível de consciência para as pessoas entenderem isso. Falta, porque como a IA ela popularizou muito rápido, realmente, o conhecimento sobre ela é raso, mas ela já existe. Então, aí virou um colapso. Entendeu? Para a gente finalizar aqui, o que você vê, qual é a sua perspectiva de futuro? O que você acha, qual é o futuro que a gente está construindo? Em relação já à IA, por exemplo? Em relação à tecnologia como um todo. Então, tecnologia e sociedade, né? Sociedade. Assim, eu gosto de olhar de uma maneira crítica, mas sem ser o causador do caos também, sabe? Porque dá a impressão que tudo é mal e, como eu falei, eu gosto da IA, né? Eu gosto muito da IA, de usar ela no dia a dia. É como a gente usa, não o que ela é, né? E eu vejo que nós estamos por um caminho que não vai fazer sentido mais trabalho, por exemplo. Trabalhar não vai fazer sentido. Porque aí ela faz todos os cálculos, matemática, o dinheiro. A gente está indo por um caminho que pode acontecer que cada pessoa tenha a sua renda ali, separado para o governo, por exemplo. Renda universal. Uma rendinha universal e a IA faça o resto. Porque não faz mais sentido, né? Até as pessoas estão com preguiça de pensar, né? Então, a IA... vou mandar um textinho aqui no WhatsApp. Até no WhatsApp, a pessoa vai lá no IA, não quer escrever, entendeu? Eu fico chocada. As palavras estão diminuindo. E uma das primeiras coisas que surgiu no mundo foi o som e a palavra, né? Então, e se você começa a perder a palavra, a gente vai voltar a estaca zero, né? Basicamente isso. Então, aí ela passa a fazer tudo. Isso é muito profundo. É profundo, Exato. Porque o que eu estou falando é uma coisa que os grandes mestres antigos falavam, né? Não, mas até se você traz para a questão espiritualidade mesmo. Eu acredito em Deus. Sim. E, biblicamente, como que Deus fez o mundo? Através da palavra. É o som, né? O poder do som, exatamente. Por isso que as músicas tudo influencia a gente. Porque as nossas células, elas trabalham pela vibração. E a vibração, para o pessoal entender, é o som emitido sobre algo e se manifesta em uma determinada frequência.
Então, por exemplo, se você pegar um equipamento que mede frequência, se você está com um do lado do outro, dois ponteiros de alumínio, por exemplo, né? Você bate em um certo nível de frequência, o outro não faz nada. Se você bater na mesma frequência que o outro está alinhado, ele vibra também. E as nossas células é exatamente assim. Então, por exemplo, você chega num filho, aí para finalizar, né? Ele chega da escola, ele faz um desenho não muito legal. Aí o pai olha e fala, mas você não aprende mesmo, né? Não é assim. Você nunca vai aprender. Já era, implantou o sistema na cabeça da criança. Por quê? Primeiro, a autoridade o pai tem. Na cabeça da criança, do inconsciente dele, ele é a autoridade suprema. Então, uma palavra dessa, o poder da palavra, já era. Você moldou a célula dele para sempre ser incompetente. Então, imagina agora voltando na nossa sociedade, né? Antiga. Se não tem essa visão, nós criamos uma sociedade cada vez pior, né? Às vezes ruim, aí vai vindo outra. Não que seja ruim, só para deixar claro. Não é que é ruim, mas se a gente não entender essa estrutura que quebra o conceito de família, que quebra o conceito de como... Porque não é só o conceito de família ali, pai, mãe, filho, cachorro, papagaio. E sim um conceito de como que eu estou tratando, independente da unidade familiar, o meu filho, né? Então, é o poder do som. É só para trazer um contexto geral. Não, mas eu achei isso muito profundo. E a palavra tem poder em várias... Acho que em todas as religiões tem isso. Sim, se for trazer para a questão espiritual, independente da vertente que seja, acho que todas elas seguem isso da importância da palavra. Uhum. E isso se perdeu um pouco nos jovens, né? Perdeu, sim. Na palavra em termos de responsabilidade e na palavra em termos do que é dito também. Uhum. Que eu percebo tudo é uma bosta, né? Se Exato. for tudo, essa porcaria aqui... Isso. Gente, E por vai que virando, falar né? assim? E vai É seu virando aquilo. trabalho. E isso não é uma coisa coach, é uma realidade. Por Não, exemplo, ao claro. jeito que a pessoa fala, quando você conduz o negócio, né? Por exemplo, eu não vou em nenhuma religião, mas eu estudo de tudo, para poder ter um entendimento meu sobre as coisas, né? Sim. Então, quando você começa a entender essa essência, você começa a usar suas palavras. Por exemplo, eu evito falar, no meu caso, né? Uma opinião minha, de novo, é opinião minha. Eu não falo, é difícil não me ver falando palavrão. Eu não gosto também. Mas não é porque eu critico quem fala nada disso. Para mim, tá tudo bem. É que eu não consigo me encaixar por algum motivo nesse tipo de tonalidade. E também não tenho... às vezes eu tô com pessoas que falam. E eu também não me importo. Não entra no meu campo, vamos dizer assim. Né? Mas não sou nada contra quem fala. É de cada um. É de cada um. Porque A é a gente não escolha, quer. né? Lembra? A É gente não isso. pode terceirizar, lembra? Se a pessoa Sim. quer falar e não tá fazendo mal para você, tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Eu vou em tal lugar. Tá te fazendo bem? Tá tudo bem. Porque no final a busca é única. Né? Se for ver, no final é o mesmo caminho que todo mundo no fundo busca. A consequência é individual também, né? Sim, exato. Você vai... Eu acredito que espiritualmente também as pessoas têm as respostas do que elas fizeram. Muitas vezes a gente colhe sem nem plantar. Uhum. Então, se a gente planta, Uhum. muito mais. E sabendo disso, por que não plantar coisas boas, né? Exato. Sabendo disso. A começar a plantar coisas boas dentro de nós mesmos. Uhum. Porque é muito bonito. Você faz uma boa ação, você vai num... Aí posta. Que nada contra também, mas... Mas é isso que você está falando, né? Por exemplo, o sol externo é uma coisa, mas se você espelhar em si mesmo... Aí é difícil. Aí é outra coisa, né? É difícil dentro da casa. Uhum. Você não dá a resposta atravessada. Naquela pessoa do dia a dia que você tem vontade de pegar pelo pescoço. Uhum. Você olhar para a pessoa e falar... Eu vou sair daqui e a gente conversa num outro momento. Perfeito. Autocontrole. Autocontrole. Nossa, perfeito. Né? Uhum. Não, mas você tem que ficar... Eu falei que eu vou sair num outro momento, a gente conversa. Perfeito. É importante isso. Sim, porque a gente está se conhecendo. Sabe que naquele momento não é útil para você se expressar. Né? Porque a gente vai falar coisas que a gente também vai se arrepender depois. Exato. Ou seja, a gente conhecer um pouquinho disso não nos torna melhor que ninguém. Não. E, na verdade, nos torna presente para perceber o ato, o momento de agir e como agir. Né? Sim, sim. Mas seria muito importante se a gente tivesse, eu acredito, que no colégio, Uhum, ajudaria matérias sobre
autoconhecimento, domínio Psicologia próprio. devia ser matéria da escola, não uma assim, né? Por exemplo, todo mundo teria o direito de escolher, né? Seria fundamental ter esses momentos assim na escola, desde pequeno, sabe? Aham. Quando você estiver bravo, você segura, Pensa primeiro, respira. respira, perfeito. Sabe que eu acho que muitos crimes nem seriam cometidos? Ah, não, porque muda. O cara ele tem um padrão cerebral nele, definido desde a escola, que quando ele vai agir a alguma coisa que vai dar uma decisão muito grande, ele respira antes, pronto, o cérebro já ia mudar. Ó, é hora de esperar. Exatamente. Por isso que eu também sinto essa falta de não ter, talvez, filosofia para criança, de não ter... porque a filosofia em si, ela não te direciona para nenhuma religião. Não Não tem que nada a religião ver. seja ruim. Não. É bom também, cada um dentro do seu contexto ali. Mas você ensinar a história real da vida, né? Do que é o passado, como foi o passado, quais eram os ensinamentos, né? Por exemplo, você falou da Bíblia, Jesus. O ensinamento de Jesus, quem é que está olhando para isso em sua essência, né? Então, às vezes você vai lá, tem uma comunidade, ela faz coisas boas, tu traz, só que poucos se conhecem de Jesus de verdade, entendeu? Vira só um arquétipo, ele vai vir para salvar. Cara, esquece que ele está em nós, agindo todo dia. Tá, se você fosse para fazer algo por ele hoje, por que você não tem uma atitude hoje? Não espere ele vir amanhã. Faça hoje. Amanhã pode ser tarde, né? Entendeu? Até porque a própria Bíblia fala que a porta é estreita. Exato. Então, se a porta é estreita, é porque não é fácil. E se não é fácil, você tem que abdicar o tempo todo de quem você é, para se tornar quem você precisa ser. Sim, perfeito. E isso, deixar o meu eu com os meus vícios, vício de jeito, vício de resposta, vício de julgamento, de lado, é um processo árduo. Exato. E depois você colhe valores imensuráveis, que são, por exemplo, compaixão, né? Que a gente vai olhando para a sociedade. E pelas gerações, a gente fala, poxa, tá perdendo isso. As pessoas entram no campo do julgamento, esquecem de ter compaixão com o próximo. Não importa se ele errou. Tá bom, errou, mas o que eu posso fazer dentro do meu controle, né? Aí vem de novo, dentro do meu controle. O que eu posso controlar? Cara, ter compaixão. Olhar com amor, com compaixão. E a gente perdeu isso. Porque se cada um fizer o que está dentro do seu controle, cada formiguinha fazendo isso, já era. Já não está muito bom. E o próximo errou, é compaixão em cima. Pronto, né? Julgamento, apedrejar e tal, né? E aí você vai unindo o povo. Sensacional. Exato. Nossa, que papo gostoso. Que legal, que bom que a gente conseguiu evoluir. Muito bom. Obrigada, Sim, Alexandre. obrigado também. Que tenha outras oportunidades. Aqui o estúdio está aberto. Que a gente possa marcar uma segunda etapa dessa conversa, um segundo episódio. Sim. E seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Eu acredito que essa conversa ainda pode gerar muitos frutos para muitos jovens aí, e para adultos velhos já também, porque a gente não para nunca de evoluir, né? Sim. A evolução não é uma tendência, eu acho que ela é uma jornada. Sim, verdade. E a gente se preocupar mais com o progresso do que com o fim. Aí fecha com chave de ouro. Sensacional. Obrigada, Lê. Muito obrigado. Faz um ternário você também.